Sem dúvida nenhuma, entender um pouquinho sobre a dinâmica entre indicadores inflacionários e os seus investimentos é algo necessário e importante. Hoje a gente vai entender um pouco da dinâmica entre IPCA, IGPM e Taesa. Empresas do setor de transmissão de energia têm uma relação muito forte e isso impacta diretamente nos investimentos. Me acompanha até o final que eu te garanto que esse conteúdo você não viu em nenhum outro canal aqui do YouTube. Vamos começar então? A gente vai discutir um pouquinho aqui sobre a dinâmica desses indicadores inflacionários e Taesa. Ok, eu vou deixar para o final do vídeo um ponto muito importante que tem relação com o nosso comportamento, que é o viés de confirmação. Eu não quero que vocês caiam nesse tipo de armadilha. E pode ter certeza, até investidores mais experientes, mais antigos, acabam às vezes baixando as guardas e cometem esse erro. Mas eu vou deixar essa discussão mais para o final. Vamos falar aqui sobre alguns dados históricos para que vocês consigam me acompanhar e também para que a gente consiga deixar bem claro um ponto óbvio, mas às vezes até a obviedade precisa ser repetido. Eu recebi esse gráfico aqui de uma pessoa do canal que acompanha a gente e ele falou assim, testa essa plataforma, vê o que você acha. Eu entrei, ela se chama ali maisretorno.com, e coloquei o gráfico de rentabilidade, ou seja, a valorização acumulada no período, considerando o reinvestimento dos dividendos. Saindo de 2013, que foi até a sugestão desse inscrito, até aí o início de 2023, momento em que a gente está gravando esse vídeo. De maneira geral, essa simulação ela trouxe para a gente 360% de valorização. Ótimo, maravilhoso, parece realmente que é uma subida com pequenas oscilações, uma empresa muito sólida, a gente gosta disso sem dúvida nenhuma. Mas eu sou um cara que duvida um pouco de alguns dados. Então eu fui buscar um pouquinho de confirmação lá na plataforma da GF. Fiz uma simulação equivalente, coloquei ali a título de exercício mesmo, um investimento inicial único de R$100 mil. Lembrando que eu vou deixar o link aqui para você poder utilizar durante 30 dias de graça. E se não gostar, você pode sair tranquilamente, não tem problema. E ele vai sempre calcular aqui o reinvestimento de todos os seus dividendos e vai apresentar o patrimônio acumulado, todas as suas ações, vezes o preço da cotação atual, o custo de aquisição, que é aquele seu aporte inicial, que são os R$100 mil, e todos os dividendos que você foi reinvestindo. Os proventos acumulados, eles são justamente tudo aquilo que você recebeu até o presente momento da nossa simulação. Então perceba aqui que de uma maneira bem indireta, tá? Tem alguns detalhes ainda para a gente conversar, mas você já teria recuperado seu investimento algumas vezes, e o total de ações acumuladas, que na minha opinião é a informação mais importante no longo prazo. Mas enfim, fiz essa simulação e ele apresentou ali 360%, na verdade 359% de valorização, está muito próximo, então eu já fiquei um pouquinho mais seguro que o AGF eu conheço. O mais retorno ainda não. Então, fiz só esse check-up aqui para ver se as informações iriam bater. Feito isso, vamos voltar para lá. Eu resolvi colocar, e fica até aqui como sugestão para o próprio AGF, inserir alguns indicadores, alguns comparativos naqueles próprios gráficos da plataforma. IGPM e IPCA é um exemplo. Eu sei que eles têm uma outra relação, estão mais associados a investimentos de renda fixa, mas para esse exercício aqui, para esse tipo de conteúdo que a gente vai abordar, ele é excelente. Olha só, aqui nesse verde mais escuro está traçado o IGPM. A gente percebe que está ali relativamente subindo, pouco, mas está subindo, e como a receita, a RAP operacional, receita anual permitida, de Taesa, ela tem uma exposição de 73% ao IGPM e apenas 27% ao IPCA, vamos lá, se o IGPM sobe, tecnicamente falando, o reajuste vai ser melhor para a Taesa diante daquelas linhas de transmissão que ela já tem em andamento, aquelas concessões que já estão funcionando. Se você sobe o IGPM, você tende a corrigir mais a sua receita. Ótimo. E essa informação eu peguei lá do RI da própria Taesa. Agora, um ponto interessante é que do outro lado da ponta dessa conversa, nós temos o IPCA. Mais de 70% da dívida de Taesa está atrelada ao IPCA. Temos aqui o dado de novembro de 2022,
E também o comportamento foi aqui relativamente constante. Então, se o IPCA tiver uma correção muito grande, tecnicamente falando, o custo da dívida da nossa Taesa tende também a aumentar. Mas vamos comparar então, considerando um cenário estático. Ele não é a realidade, lembrando que empresas são organismos vivos, elas fazem investimentos, ampliações, modificações e por aí vai, mas vamos tirar uma fotografia para enxergar o que está acontecendo de 2013 até 2023. Para isso, eu trouxe então os 3 gráficos, a da rentabilidade de Taesa, esse azul, esse verde mais escuro é o IGPM, está aqui na nossa legenda, né? E nós temos também o IPCA. Ótimo, IPCA. Se você enxergar até ali mais ou menos o início de 2020, você concorda que os 2 indicadores, IGPM e IPCA, eles estavam muito próximos? Eles estavam casados? Se um subia, o outro subia praticamente a mesma coisa? Sim. A partir da nossa crise, né, sanitária que nós tivemos no país e também no mundo, se eu falar o termo aqui, talvez o YouTube me penalize, então vocês já sabem do que eu estou falando, houve um descolamento. O IGPM começou a disparar muito mais do que o IPCA. Traduzindo de maneira bem simplificada, os reajustes, tanto nas entradas quanto nas saídas da empresa, receitas e também a taxa, o custo da dívida, melhor dizendo, elas acabam tendo correções para cima. Mas a partir ali de mais ou menos março e abril de 2020, o IGPM subiu mais, muito mais até, pelo gráfico que a gente observa isso. E é por isso que Taesa foi muito favorecida, já que o IGPM aumentou proporcionalmente mais a sua receita, devido a esse reajuste. Enquanto o IPCA, que está ligado muito à sua dívida, ele também subiu. A gente está percebendo uma subida, mas uma subida mais branda. E esse descolamento, então, favoreceu a Taesa. Forçando aqui um pouquinho a barra, a gente pode falar, em última instância, que a inflação enriqueceu o investidor de Taesa. É claro que a inflação por si só, ela tem várias maneiras de ser medida. A principal, a oficial, é o IPCA. Mas o IGPM também ele aborda uma visão específica da nossa inflação. Lembrando que esse conteúdo, né, de inflação ele é um fenômeno de mercado. O governo não consegue definir qual que vai ser a inflação. É o mercado que vai se ajustando. Existem ferramentas que a gente consegue ter no nosso governo para que a gente segure isso daí. O principal, sem dúvida nenhuma, é a Selic, mas eu não vou fugir muito do tema. O fato é, a partir ali de 2019 e 2020, Taesa foi beneficiada com esse descolamento. E se a gente for olhar, tecnicamente falando também, as nossas receitas passivas vindas de Taesa entre 2013 até 2019 ficaram mais ou menos estáveis. Sim, tivemos aqui momentos de alta e de queda, uma crescida bem sutil, bem suave. Ao longo dos anos o investidor vai acumulando mais ações, então ele vai conseguindo aumentar sua renda, mas a partir de 2020, essa inclinação foi muito maior, esse aumento dos seus dividendos foi muito maior. E uma das explicações, pessoal, eu não estou ignorando os investimentos, as novas concessões que entraram em atividade e os outros aspectos que envolvem Taesa. Eu estou dando uma pequena ótica, ela colaborou para os resultados. A partir de 2020, o descolamento desses 2 indicadores inflacionários favoreceram aí o aumento da renda passiva em dividendos de Taesa. Mas Bruno, como assim, né? Só uma pequena revisão aqui, acho que cabe bem também. A gente tem que lembrar que a receita da empresa transmissora de energia, seja ela Taesa, a Alupar tem uma exposição, a Tata RPL e outras tantas outras, ela está geralmente, ou essencialmente, melhor dizendo, associada à disponibilidade das linhas. Então não me interessa se a S Brasil está gerando energia ou se lá na ponta as cidades estão consumindo energia. Não me interessa quanto que passa ali de uma ponta a outra. O setor de transmissão ganha pela disponibilidade. Então, ela tem um histórico aí de 99,9% de disponibilidade, o que significa dizer, em última instância, que ela recebe praticamente tudo aquilo que o governo propôs pagar para ela, já que ela consegue entregar quase 100% do prometido.
Então, isso daqui não é uma preocupação nossa, é só para a gente entender como é que funciona para revisar esse aspecto, e esse ponto também ele é muito interessante, porque também não me interessa se o país está em crise ou se o país está em um forte crescimento. As empresas transmissoras de energia, elas são muito bem beneficiadas, em termos de resultado, é claro. E aí, feita essa pequena revisão, essa pequena abordagem, eu gostaria que você deixasse aqui no comentário desse vídeo se você acha interessante essa análise ou não. Eu entendo que nós temos que fazer várias abordagens, várias leituras sobre as empresas que a gente investe. Mas se você for conhecendo pouco a pouco, talvez todo esse quebra-cabeça fique bem montado depois de um tempo. Hoje eu tentei mostrar para vocês os impactos diretos e indiretos desses dois índices inflacionários. Um favorece muito a receita e outro muito a dívida dela. E, sem dúvida nenhuma, a saúde financeira interessa para todo mundo, né? A gente tem visto alguns escândalos financeiros, não queremos que as nossas empresas apresentem qualquer indício disso. Todavia, esse era o principal recado. Mas cabe também uma informação fundamental. Se chama viés de confirmação. Geralmente, a gente acaba se expondo muito a algumas informações e a gente acaba selecionando de uma maneira quase que inconsciente as informações que fortalecem o nosso ponto de vista. E isso é perigoso, porque talvez a gente esteja errado. Então, o que eu vou trazer agora? Uma pequena comparação, porque existem algumas pessoas na internet que, infelizmente, acabam trazendo um desserviço, influenciando o seu raciocínio. E eu quero te entregar as ferramentas e você tira a sua conclusão. Porque falaram assim, Bruno, você percebeu que esse aumento do desempenho de Taesa não foi competência dela? Foi simplesmente por conta desse descolamento, foi um efeito de mercado que fez com que Taesa tivesse êxito, tivesse um desempenho muito bom nesses últimos anos. E eu fiquei um pouco pensativo, eu falei, mas será que simplesmente foi sorte? Será que foi só um acaso? E eu comecei a me questionar muito em relação ao comportamento do IGPM e do IPCA. De fato, a pessoa que acredita nessa premissa de talvez sorte vai colocar a culpa ou a responsabilidade no descolamento dos dois indicadores. Maravilha! E aí me fizeram a seguinte indagação. O que vai acontecer quando esse intervalo se fechar? Quando esses indicadores se encontrarem novamente? A priori, o resultado final de Taesa iria diminuir, concorda? Porque você teria proporcionalmente um reajuste menor em termos da entrada de dinheiro e você teria uma correção maior, um aperto maior em relação ao custo da dívida. Faz até sentido, já que elas tinham um histórico de andarem muito juntas. Mas será que isso é verdade? Será que a pessoa não está forçando um racional? Então o que eu fiz? Estendi o nosso estudo. E olha só que curioso. De lá no início de 95 até os anos 2000, de fato elas estavam muito próximas. Ok. Tivemos, então, a partir desse período, um pequeno descolamento. Percebam aqui que a gente já consegue enxergar um pequeno descolamento. Lá para 2003, mais ou menos, um aumento desse descolamento, da distância entre esses dois indicadores, que permaneceu até então. Esse intervalo, esse gap não fechou, mostrando que, historicamente, quando é aberto um gap, quando é aberto o intervalo, não necessariamente significa que eles vão novamente se encontrar. E de 2020 para frente, como a gente já avaliou nesse vídeo, esse gap aumentou mais ainda. Então, o que eu prefiro acreditar nesse contexto? Até hoje, considerando as informações que a gente tem hoje, nada me faz acreditar que esse intervalo ele vai diminuir e essas duas curvas vão ficar sobrepostas novamente. Não temos essa informação. Historicamente, quando se abre um gap, eles permanecem. Então, na realidade, eu fico muito feliz e muito satisfeito porque Taesa tem a grande maioria dos seus contratos fechados em função do IGPM. É claro que a tendência cada vez mais agora é que os contratos de categoria 3, eles são ajustados pelo IPCA, eles se tornem cada vez mais preponderantes, até porque essa é a regra atual dos leilões. Mas de qualquer maneira, enquanto existir essa vantagem, eu fico satisfeito. Percebeu aqui a escorregada que talvez algumas pessoas acabaram cometendo? Não é porque você acredita numa perspectiva negativa que você tem que ficar buscando apenas esse tipo de informação. Abra um pouco o leque, amplie um pouco a sua avaliação, tente buscar mais informações para ver se aquela sua premissa, que no caso aqui era de fechar esse intervalo, ele iria se consolidar ou não, ou se ele aconteceu no passado ou não.
Eu hoje prefiro lidar com as informações que eu tenho. Gosto da empresa. Esse vídeo foi absurdamente muito mais técnico e eu não vejo tanta gente comentando sobre isso. E é legal você estar exposto a esse tipo de conteúdo para que você reforce cada vez mais as suas convicções e os seus investimentos. Porque você pode pensar sem dúvida nenhuma e falar assim, Bruno, eu acho que provavelmente esse gap vai se fechar. Então, se você acha que esse intervalo ele vai ser fechado, muito potencialmente falando, a rentabilidade, se a empresa não fizer nada para que ela consiga suprir essa desvantagem lá do futuro, muito provavelmente ela vai ter um resultado um pouco menor. Mas vamos lidar com o que a gente tem hoje, tá bom? Queria falar isso com vocês, tanto essa avaliação dos indicadores, quanto esse viés comportamental, que cada vez mais eu vou trazer para os vídeos aqui do canal. Outro aviso importante, já estamos na nossa temporada de balanços trimestrais. Começamos semana passada com o Cielo e a partir de agora, até ali meados talvez de março, nós tenhamos vários vídeos de várias empresas previdenciárias. Se você quiser acompanhar, se inscreve no canal, compartilha com os seus amigos e também deixa o seu like, isso faz muita diferença pra gente. Se quiser mais vídeos técnicos, também deixa aí no comentário falando pra gente e a gente vai colocando, intercalando, sem dúvida nenhuma, nos nossos balanços dessas empresas. Lembrando que, sem dúvida nenhuma, o mais importante não é você olhar apenas uma foto. Olhe o filme. E é por isso que eu fui ampliando cada vez mais aqui o horizonte de análise. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado e até mais.